E aí galera, bem-vindos a mais uma videoaula. Bom, a gente vai estar dando prosseguimento no nosso joguinho do Stick lá e fazer umas melhorias nele, né? Como alguém já pediu no comentário ali, fazer ele com fases, skins, dinheiro, enfim, jogo meio completinho. Beleza, vamos já partir pro que foi mudado. Inicialmente eu criei mais imagens, né, obviamente, que foi a outra skin do meu Stick, que foi um carinha emo aqui com um taco na mão. Também queria meu bag e meu coin, que seria a minha mochilinha e meu dinheirinho. Eu vou fazer tipo uma animação, espero eu, né? De um dinheirinho caindo dentro da mochilinha dele conforme ele vai matando os zumbizinhos. E também criei outro mapa, como você pode ver tem um mapa e um mapa fase 2. Tem o fundo e o fundo fase 2. Na realidade, não sei se vocês lembram, mas nosso jogo se baseia em onde ele estiver branco ele poder andar e onde estiver preto não, como se fosse uma parede. Então é isso, onde é branco que também ele vai conseguir andar e onde é preto ele vai barrar. E o nosso mapa seria a nossa imagem que é exibida para nós renderizar, enquanto aquela também é carregada, né? Mas isso daqui só serve para cálculo. Então notem que as duas tem que ser iguais, né? Por exemplo, essa de cálculo tem que ser igual a esta, só que essa daqui é pintadinha, toda bonita, enquanto a de cálculo ela é só preto e branco e a outra é mais animadinha, mais bonitinha. Enfim, fiz tudo isso no GIMP, pode ver aqui, ó, pode fazer, no Coin também. E vamos para o que interessa. Vamos lá, vamos logo para o que eu mudei. Eu incrementei no nosso código o meu fogo, por assim, e eu tenho aqui uma videoaula sobre esse fogo, ele está aqui. O link atualizado desse fogo eu já postei lá, então também vou deixar comentários aí ou na descrição do vídeo do código pronto dele, né? E tirei então aquele nosso fade lá, que é um foguinho descendo, meio que assim, uma massinha subindo e descendo. E também tirei a imagem do nosso fundo, essa imagem aqui basicamente, né? Eu tirei ela de lá, então não utilizo mais essa, nem esta. Vou voltar aqui. Então no lugar disso, eu já criei aqui em cima a minha matriz. Lá em cima também incluí minhas constantes que eu preciso para poder ter este fogo. São as constantes de controle dele e as constantes do jogo que a gente já tinha, né? Então essas são as novas constantes que apareceram, que é a altura da minha matriz, a largura dela. O pixel 2 seria o pixel do foguinho da minha matriz mesmo, que eu consigo controlar aqui. O valor máximo de mínimo e máximo de decay e o mínimo e máximo de vento. E bom, vai ter tudo lá no outro vídeo. Espero eu. Então basicamente o que eu fiz foi trocar aquela nossa animação e colocar isso daqui, foguinho no fundo, né? É mais legal, acho. Aquela coisa estática e aquele fade subindo e descendo sem muita animação. Enfim, de mudança foi isso, mudei a cor para vermelho, dá um destaque ali. Onde eu chamo a minha função de jogo lá no menu, tá lá. Notem que eu comentei aqui no nosso carregamento, eu não estou utilizando ele para fim ser mais rápido mesmo. E criei uma função chamada selecionar skin, que é que depois que eu estiver ali no meu menu, eu vou dar um enter e vai chamar essa função selecionar skin. E aqui eu passei a matriz, essa matriz é a do meu fogo, certo? Então, se você não quiser criar esse fogo, você não precisa passar nada. É só porque aqui eu tenho que passar ela para ela dar uma continuação. Então, um enter aqui, ó, ela continuar aqui atrás, no caso, né? Por exemplo, deixa eu voltar lá e deixar meu fogo subir até em cima. Ó, o fogo continua aqui, ele não cresce de volta, não começa uma nova matriz, ele já utiliza aquela que ele já tinha. Vocês notaram que quando eu dou um enter, ele tem um aguarde bem rapidinho aqui, notaram? Ó. Eu tava tendo algum problema com, se eu chamasse direto essa minha função jogo, esperando ela me retornar skin, ela tava passando direto, nem mesmo fazendo enquanto verdadeiro lá um loop infinito e que só prosseguisse a partir do momento que eu apertasse um enter, e já tava dando continuação sozinho e retornando qualquer valor que seria zero. Não sei se vocês sabem, mas
as variáveis inteiras, quando você inicializa elas aqui, ou cria elas, elas começam com valor zero, pelo menos aqui, né, no Portugal. Mesmo que você não coloque valor nenhum, mas ela vale zero. Apesar que em alguns momentos ela aparece o errinho ali para você inicializar ela, mas quando algumas vezes que ele deixa passar batida é zero mesmo. Então ele tá mandando sempre uma skin fixa lá no meu jogo. Beleza, então onde é que tá nosso seletor de skin? Lá pra cima. Carregando é o nosso carregando. E o seletor de skin que é a matriz, né? A matriz já pronta. Então o que acontece? Tem uma cor branca ali e basicamente esse daqui, ó. Comecinho aqui é todo só pra limpar, deixar minha imagem branca, definir a cor de texto, o tamanho dele e dizer um aguardezinho. Aquele aguardinho que vocês viram. Basicamente todas essas linhas são só pra dizer aquele aguardezinho em branco. E dei um aguarde de 150 milissegundos aqui. Pra ele poder parar um pouquinho ali e não tocar reto toda a vida e impedir que entre nessa função, literalmente. Não sei se é só no meu computador que tá acontecendo isso, enfim. Criei uma opção, que a minha opção, essa vai ser a opção de controle mesmo da minha skin. Ou seja, inicialmente ela está em 0. Eu tenho duas skins, só tenho a 0 e a 1. Então, esse tempo decorrido eu não utilizei para nada. Somente ia utilizar, mas depois não mais. Criei um array aqui, um vetor de dois locais para me carregar minhas skins. Então, quanto mais skins eu vou ter, vou carregando elas aqui, né? Teoricamente, gruda ali. Skin 2, por exemplo, ia carregar uma outra imagem para mim poder fazer essa seleção aqui também. Beleza? Quanto mais skins, mais carregamentos. Vocês notem aqui que eu carreguei só uma frente, tipo, por exemplo, eu já tenho minha imagenzinha ali de frente, então eu carreguei ela de volta aqui. Meu frente e meu frente taco. Então seria esse frente taco e frente desse carinha aqui que a gente já tinha. Beleza? Então carreguei elas aqui. Tem um aguardo de 50 milissegundos aqui. Eu limpar, fundo branco. Desenhei aqui a minha matriz do foguinho lá no fundo. Defini as cores de agora. Por que eu fiz isso primeiro? Porque meu fogo está lá no fundo e as outras coisas então subsequentemente vão estar na frente, vão estar aparecendo. Tanto as palavras que eu escrever quanto meus escaninhas aqui, né? Então, por isso que ele não tem que estar lá embaixo. Notem que ele tem um desenhar aqui. Beleza? Então, escrevi basicamente um select your player. Defini como cor branco o meu fundo do meu quadradinho que eu vou desenhar. Notem que ele está aqui. Está definindo uma cor já com branco. Então não interessa se ele vai entrar nesse C, nesse C, nesse C. Ele vai ser alguma coisa. A primeira coisa que eu desenhar depois disso vai ser branco. Ou seja, se eu teclar para a direita, além da minha opção ser zero, meu retângulo que eu vou desenhar agora vai ter que ser branco. E se eu teclar para a esquerda, meu retângulo aqui também vai ter que ser branco. Esse retângulo vai ser desenhado atrás da imagem do meu stick, do meu bonequinho, certo? Depois eu defino a cor preta de volta, desenho mais um retângulo preto sem preenchimento, que é só uma bordinha mesmo preto, para dar um destaque nesse retângulo branco. Para esse retângulo branco ter uma bordinha assim preta, né? Não ficar totalmente branco, ficar sem graça. Então basicamente aqui essa seta direita e esquerda, ele só vai selecionar a opção mesmo e desenhar esse retângulozinho no local onde ele está. E se eu der um Enter, então eu já vou chamar meu jogo e vou passar, além da largura e altura da janela, eu vou passar a minha opção, que são esses caras aqui, né? Opção 0, opção 1, 2. E caso eu esteja dentro do jogo, lá jogando já, se eu morrer ou ganhar, né, ou der um ESC, sei lá, eu vou voltar para essa linha de baixo, né? E se eu voltar para essa linha de baixo, eu volto de volta para o seletor de skins. E não é isso que eu quero voltar lá para o menu. Então por isso que eu dei um retorno aqui. E ao finalizar essa função jogo, ele vai retornar para a linha de baixo. Se eu retornar para a linha de baixo, ele continua nessa função, porque é um loop infinito. Então se eu quiser retornar uma função vazia, né? Por exemplo, essa função não retorna número nem nada. Se eu quiser retornar, eu só dou um retorne e ela vai voltar então lá para o nosso menu e vai continuar aqui fazendo esse loop aqui, beleza? A ideia é essa, pelo menos, né? Então, depois de desenhar meus quadradinhos nos respectivos locais onde eu vou estar selecionado, eu vou desenhar meus bonequinhos em cima. Então, eu só coloquei um local aqui para eles desenhar, né? Isso aqui não é muito importante, vamos por assim, porque o local pixels, vamos por assim, onde você vai desenhar é com você, né? Tipo, aqui eu achei um local bom para X,
local bom para Y, para desenhar, e enfim, você pode mudar, pode botar mais para cima, para baixo, para direita, esquerda, enfim. Beleza? Depois disso, dei um renderizar e chamei a minha função de mover fogo, que é a responsável por fazer meu fogo ficar animado daquela forma lá. Beleza? Então vamos dar um play só pra gente ver como é que tá. Então basicamente, né, nós estamos no menu aqui. Vou dar um Enter, ele vai voltar e pro Select Your Player lá, né? Então, ó, tem um fundo branco. Primeiro é desenhar minha matriz lá atrás com o foguinho. Depois é desenhado esse Select Your Player. Depois é desenhado esse fundo branco no local onde você tá, onde estiver com a opção selecionada. Também é desenhado esse quadradinho preto em volta. E depois em cima então é desenhado minha skin, vamos por assim. Beleza? Então, depois obviamente quando apertar um Enter, ele vai ter que carregar o que estiver selecionado, né? Então, por exemplo, selecionei esse stickzinho aqui, beleza. Vou voltar lá, vou selecionar agora este cara aqui, ó. Estou com ele. E a gente já vai ver como é que a gente só passou o... Meu Deus, quase morri. Como é que a gente só passou a operação, a opção, e no nosso próprio jogo ele já carregou a skin certa. Então vamos lá para nossa função jogo. Então, a nossa função jogo, que é esta daqui, você já conhece bem, que é bem comprida, onde nós carregávamos as imagens do stick que a gente criou, o local dele, né, a variável stick, e criou também stick hit, onde a gente carregava aquelas imagens todas, a gente passou para uma função que se chama skin. Então, essa skin, o que, que ela recebe nessa função? Ela precisa da minha variável, do meu vetor, né, que é um vetor, 4 posições, a stick e a stick hit, e a opção que é passada aqui nela. Ou seja, eu acabei de receber essa variável opção, que eu estava lá no seletor de opção de skin, selecionei, dei um enter, essa opção veio para cá, 0 ou 1, e já logo em seguida eu vou estar passando para outra função chamada skin, e essa função vai ser responsável para carregar para minha variável, para o meu vetorzinho de 4 posições, nosso stick. Beleza? Lá, para nossa função skin. Então nós estávamos lá, chegamos lá. Acho que está. Deixa eu ver para baixo. Para cima. Meu Deus, tem essa opção aqui agora que me. Sim. Então, nós estávamos no jogo, chamamos a skin. Está logo acima. E passamos por referência, ou seja, por que esse é comercial? Eu preciso retornar dois vetores. Não tem aqui, pelo menos nesse programinha, nessa ideia, em Portugal a gente não consegue retornar o vetor em si, um vetor. Não conseguimos retornar um vetor aqui. Né? Mesmo que a gente declarasse inteiro, assim, isso não funciona. Então, como eu preciso manipular dois vetores, então eu peguei eles por referência, peguei eles mesmo, né, de verdade, assim, se estivesse passando, sei lá, imagine que eu tô com uma nota de 100 reais, eu não fiz uma duplicata e lá naquela função eu tenho uma nota de 100 reais aqui, ele tem outra lá, não, estou literalmente passando minha nota de 100 reais e quando ele terminar ele vai devolver essa nota de 100 reais alterada para mim, é basicamente isso, eu estou passando literalmente minha variável, e existe lá, então, depois de passar minha variável aqui, né, por referência, eu verifico se a opção é 0 ou 1, né? Então, como a gente só tem duas opções, ou é 0 ou é outra coisa, né? Então, eu posso dizer se não. Então, se for 0, eu carrego o meu stick que tem taco, né? Então, eu coloquei frente taco, direita taco, esquerda taco, costa taco, frente taco, hit. Todos os mesmos esqueminhas que esse daqui, só que com underline taco. E eu coloquei, separei lá o nome da minha variável. Frente taco, hit. Assim por diante, beleza? Depois terminado daqui, ele vai ser obrigado a voltar para a linha de baixo, né? Então, vai para a linha de baixo. E o resto do jogo é exatamente igual. Então não mudou nada, é só isso. É só meu seletor de skin, basicamente, é só carregar uma outra imagem no local do que eu queria, né? Agora, de resto, sobre fases, dinheiro, é tudo variável de controle, todos.
tanto a minha vida, como é uma variável de controle, quanto a vida do meu inimigo é uma variável de controle. Por que variável de controle? Ele inicializa em um valor, em determinado valor, e conforme vai correndo o jogo, ele vai alterando. Ah, se eu fiz tal coisa, então aquela variável mais ou menos menos, e assim por diante. Se aconteceu determinada ação, modifica aquela variável. Então tudo isso é variável de controle, né? Elas existem fora do nosso escopo do enquanto, né? Porque se eu criar uma variável de controle aqui, por exemplo, coin, inicializa ela em zero, toda vez que repetir esse laço, o coin vai voltar a ser zero. Então a gente tem que sempre essas variáveis de controle estar fora do nosso loop, por assim, né? Então, eu poderia criar aqui, ó, nosso inteiro coin igual a zero. E, além disso, preciso coin imagem, né? Vai ser um g ponto carregar imagem. Ele tá como coin png, eu acho mesmo. Tá. Isso daqui eu poderia ir cada vez que eu mato um monstro, ó, cada vez que meu monstro morrer, ver se eu consigo. Aqui eu determino que o monstro tá morto aqui. Cada vez que meu monstro morrer, meu coin vou dar um mais igual a 100. Vou ganhar 100 moedinhas a cada vez que meu monstro morrer. Para simplificar isso, vou dizer que é ele mais 100. Então 0 mais 100, toda a vida vai incrementando 100, beleza? Então teoricamente, ou poderia incrementar cada vez que eu conseguir bater no monstro, tanto faz. Mas eu acho que faz mais sentido quando você mata o monstro, né? Ganhar um dinheiro. Então, põe mais 100. A ideia de trocar de fase é exatamente a mesma de selecionar uma skin. Por quê? Notem que aqui eu tenho uma função. Eu tenho o meu inteiro fundo e o meu inteiro mapa aqui, né? Que ele está carregando já o mapa que eu estou. Poderia criar fase, por exemplo, uma variável chamada fase aqui e passar ela como sendo 1. Depois criar uma função, fazer meu fundo receber a imagem que ele vai carregar. Vamos dar uma ideia melhor. Vou criar uma função aqui mesmo em cima do jogo. Não sei se eu já não criei. Dá uma olhada. Eu estava criando coisas agora e daí já me veio uma coisa na cabeça para me criar já. Fazer logo o vídeo, porque senão já vou adiantar muita coisa e depois vai ficar ruim de eu me lembrar depois do que eu estava fazendo. Então, função carregar mapa, por exemplo. E o que essa função carregar mapa vai fazer? Ela vai receber minha fase, literalmente, né? Qual fase que eu tô, se é 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, além dessa fase, eu preciso também passar... como é que é o nome das variáveis ali? Seria fundo e mapa, né? Eu vou criar uma... variáveis com nome igual. E vou pegar elas por referência, porque eu vou ter que alterar elas literalmente. Eu vou ter que passar um fundo para cair um mapa. E a partir daqui eu vou ter que devolver para lá o fundo do mapa que eu quero. Então vamos lá. Notem que meu fundo aqui está carregando uma imagem pré-determinada. Eu já vou colar isso daqui lá para não ter que ficar reescrevendo o código, né? O meu fundo vai receber o que? Nada por enquanto. Eu só vou chamar a função carregar mapa e passar meu fundo, mapa e fase. Se não me engano, ele precisa inicializar, né? Inicializar como zero aqui só. Obviamente ela não vai ser um valor, vai ser uma imagem, né? Mas vamos lá. Aqui, então, eu vou fazer um C. Então, se fase igual a 1, aí eu vou carregar as imagens aqui para fundo, mapa
Se não, ou seja, se minha fase for 2, 3 ou qualquer outra fase, eu vou carregar outro local nesse fundo aqui. E a fundo fase 2, se não me engano, que eu botei o nome. Dando uma conferida. Fase 2 e mapa fase 2. Então, era isso. Eu dei carregar e vou voltar com essas variáveis para lá depois. Vou arrumar isso aqui. Então, já carreguei minhas fases adequadamente. E eu quero agora fazer o seguinte. Onde é que está minha imagem de Win? Aqui, ó. Quando eu matar todos os monstros, né, ele vai vir aqui nessa parte de código, ou seja, eu matei todos os 5 monstros, ele vai dar um win pra mim, né? Só que eu quero não que ele já me mostre a imagem de que eu estou ganhando, mas eu quero que eu passe para a próxima fase. Então vamos só olhar aqui. Tá carregando certinho a nossa fase, tá carregando a nossa fase 1, beleza. Então vamos tentar matar todos os monstros aqui, ó. Win. Beleza. Então, notem que está desenhando o win, não está passando para a próxima fase. O que eu vou fazer? A minha vida. Deixa eu ver se eu tenho a variável vida, como é que eu chamei ela aqui. Social está lá para baixo. Ir, carregar. Jogo. Vida. Antes que vida eu vou voltar para 100, né? Eu acho que é inicialmente o valor que ela vale. E que vida. Vida 100. Vou voltar minha vida por 100%. E vou chamar a fase carregar mapa, né? Passar a fase, só que aqui eu vou dar um fase mais. E agora eu vou passar outra fase. Então, antes disso também tenho que fazer uma variável de controle para ver se fase igual a 0, né? Ou igual a 1, né? Que é a fase que eu estou agora. Aí vai fazer isso. Se não, aí vai fazer a próxima parte. Por quê? Se eu estiver na fase 1, quer dizer que eu tenho fase 2. Então eu vou passar para cá a fase 2. Agora, se eu já estou na fase 2 e eu ganhei, então não faz sentido eu ter outro. Não tenho mais fase 3 no caso, né? Eu não carreguei tantas fases assim. Então, é só pra mim ter esse controlezinho aqui mesmo, beleza? Lembrando também que eu tenho que definir, acho que minha quantidade de monstros pra cima de volta, né? Porque eu tô reiniciando o jogo, reiniciando a quantidade de monstros também. Então, vamos lá. Cadê? Carregar a fase. Eu vou. Quantidade 5. Ver o que acontece. Vou utilizar meu novo campeão aqui. Então minha vida tá acabando. Eita, aí já mudou de fase. Ó, não consigo passar nos locais. Tá tudo funcionando teoricamente, né? Tá demorando bastante para chegar até mim. Então qual que é a ideia? O meu andar ele vai funcionar independente da fase, independente do que tiver. Ele vai funcionar porque o cálculo que ele faz é notar se tem onde o meu personagem está é branco ou preto. Então ele vai funcionar de qualquer forma. Já o nosso mapa ele pode ser bonito quanto quiser, né? Pode ser bem bonito, não tem problema. Aqui eu fiz ali todo bem rapidinho aqui só pra gente entender mesmo a lógica. Vou tentar matar todos eles e ver se vai aparecer um win. Creio que nossa parte de carregar, olha só, viu o win. E voltou para o nosso início. Então, tudo certo, tudo funcionando até aqui. Basicamente essa videoaula foi sobre skins.
e mapa, que basicamente é só carregar as imagens mesmo, tem uma função separada. Então notem quanto é importante você ter uma função para cada coisa. Então tem uma função para selecionar skin, eu tenho uma função para carregar um mapa, eu tenho uma função para... Olha, tudo isso daqui basicamente, muitas coisas que estão aqui, né? Monstro, carregar, ó, carregar, poder carregar um monstro, por exemplo, função carregar imagem monstro, ter vários monstros carregar, né? Então muitas coisas que eu tenho aqui eu poderia converter, tirar essa parte de código e passar para uma função separada. Depois na hora que você precisar mexer nesse código, vai ficar muito mais fácil você ver onde é que você precisa mexer, onde é que você precisa mudar, né? Então fica muito mais fácil quando você tem várias funções do que uma função só e fazer tudo, né? Então com várias funções eu consigo reaproveitar o código, eu consigo chamar esse código, essa função várias vezes, passar os parâmetros para ela, tudo certinho. Enquanto se eu tiver pouca função e for um código muito comprido, eu não vou conseguir aproveitar muito do meu código, vou ter que sempre estar escrevendo, e na hora de eu ter que o professor chegar lá e falar assim, olha, eu quero que agora tu mude o tempo, quero que o jogo teu tenha tempo, se acabar o tempo der um game over. Então, se eu passar minha função ali do game over, chamar o game over, né, chamar essa renderização de imagem, em vez de somente desenhar ele ali já e acabou, né, como é que ficaria só se eu chamasse game over? Vamos ver onde é que está. Acho que o jogo aqui. Olha só, aqui eu tenho um senão, ele está dando um game over e está vindo aqui. Se eu quisesse fazer isso, só que passar para uma função, o que eu preciso para isso daqui funcionar? Teoricamente nada, né? Já estou dando um carregando imagem, está carregando já direto aqui a minha imagem, já estou dando renderizar e estou aguardando milissegundos, 2000 milissegundos e estou retornando. Esse retorno tem que existir aqui porque eu vou chamar a função, essa função vai retornar e vai vir para mim de baixo. Se eu continuar aqui, o jogo vai continuar funcionando. Então eu vou ter que dar mais um retorno para ele poder ir para frente. Então eu poderia chamar a opção game over. Só, o game over ainda não existe. Vou criar game over agora. Não precisa de nada para funcionar. E ela já está aqui. Vamos apanhar bastante lá para dar um game over. Game over. E está funcionando. Notem que não é tão difícil assim criar função. Não é tão bicho de 8 cabeças, certo? Se você precisar de alguma... aqui a minha função para funcionar, ela precisa de uma imagem. Por exemplo, eu não tinha carregado essa imagem aqui, eu tinha carregado ela aqui em algum lugar. Então, eu vou passar para o parâmetro que ela precisa para funcionar. Seria inteiro uma imagem. E lá, chama meu game over. Eu passaria então essa imagem, né? A imagem. Né? Como aqui não tem essa variável criada, não precisei de nada. Somente fiz ela, está funcionando bonito. Quando acaba ela, essa função só tem esse procedimento, ela só faz isso. Essa função aqui, como ela é uma função vazia, ela se torna um procedimento, não retorna nada para mim. Então ela só acontece aquilo e volta. Acontecendo aquilo e voltando, ela volta para a linha de baixo. Então aqui eu tenho um retorno que vai retornar, fazer essa função acabar e voltar para quem chamou ela. Então esse meu jogo está aqui. Aí quem chamou esse jogo? Vamos voltar lá para quem chamou o jogo, que era o selecionar skin. Então aqui eu chamei o jogo. Aí o jogo está retornando para a linha de baixo. E eu não quero voltar para selecionar skin, eu quero voltar para o menu. Então estou retornando, estou acabando essa função. Quem chamou esse selecionar skin? Foi o menu. O menu chamou selecionar skin aqui. Então agora sim eu não preciso mais retornar. Se eu retornar eu acabo com o meu código, eu encerro ele. Agora, como eu não coloquei nenhum retorno, quer dizer que eu quero continuar dentro dessa função menu. Só que como eu estou no loop, eu vou continuar executando esse loop, beleza? Então, olha só. Vou botar um retorno aqui. O que aconteceria? Tem um carinho a mais aqui sem querer. Lá, vai dar o game over. Encerrou meu jogo. Porque não foi retornando, retornando, retornando. E quem que chamou o menu? Quem chamou o menu foi esse cara aqui, o início. Só que não tem mais nada depois do início. Ou seja, acaba o jogo, acaba tudo. Beleza?
Espero que isso tenha ficado tirado algumas dúvidas sobre mudar de fase, mudar de skin, como é que vai funcionar, né? Eu acho que seria mais interessante também você colocar um drop nos seus inimigos ali, a hora que você bater no inimigo, ter a chance de cair algum item, por exemplo, né? Fica uma ideia que você aperte I, tem um inventário, você consiga colocar, selecionar a tua armadura ali, tua armadura vai te dando defesa, enfim. Só que isso, além da skinzinha, olha só como um jogo é complexo, né? Além da skinzinha, da imagem, do drop que vai cair lá no. Da tua armadura que vai cair lá no chão, que você vai passar por cima dela e vai pegar. Além disso, você precisa ter outra imagem que vai ser renderizada em cima do seu personagem, exatamente no local onde seu personagem está, para dar aquela sensação que realmente você colocou aquela roupinha, beleza? Então, fica pro próximo vídeo para não ficar muito comprido esse. Como a gente vai incrementar só o coin, eu acho que é que ficou faltando, né? Então, cara, muito fácil. Tem uma ideia já antes de eu lançar o próximo vídeo? Imagine que você vai estar dentro do seu jogo aqui. E quando você bater num personagemzinho, arrasta para esse lado aqui o seu bagzinho. E arrasta também dinheirinho e faz esse dinheirinho caindo. Só que primeiro desenhando o dinheiro caindo e depois o bag por cima, que vai dar a sensação que o dinheiro está entrando no seu bolsinho, assim, depois arrasta de volta para cá a sua bolsinha e some com ela. E aqui em cima poder colocar a sua quantidade de coisas que você tem escrito, né? Beleza? Então acho que não é muito difícil, é só questão de fazer um para ali mesmo e vai trazer ele para fora, depois recuar ele para dentro, né? Trazer ele aqui para visibilidade, vamos por assim, depois recuar ele e vai sumir. Então vai estar aquela animação, né? Ou então mesmo se quiser colocar tipo assim dois dinheirinhos subindo em cima da sua cabeça, brotando aqui, né? Que nem muitos jogos acontecem, que é dinheiro subindo como se assim, ah, você conseguiu dinheiro agora, então sobe uns dinheirinhos em cima da sua cabeça. Também é uma boa ideia, né? Então é só renderizar aquela imagem também bem menorzinho, porque ela tá por 50 por 50, ela tá quase um quadrado no meu carinha aqui. Então diminui ela bem pequenininha, faz o dinheirinho subindo aqui. Show de bola, perfeito, vai estar funcionando. Beleza? Espero que tenham gostado da videoaula e até a próxima.